Olá, turma. Nós vamos conversar hoje sobre a relação entre tecnologia, linguagem e educação. Essa linguagem digital que hoje a gente tanto fala, ela é uma base, né, que a gente chama de hipertextos, de sequências, né, chamadas de documentos interligados. Então, são páginas, né, variadas de determinados assuntos. O hipertexto é uma evolução de um texto linear, né, de uma hipermídia, que nos traz o encadeamento de texto entre fotos, vídeos, sons, né, que estão interligados à mídia. Então, o hipertexto, na verdade, ele é uma forma de compreensão, né, da vida atual. Então, ele traz uma comunicação, né, muito importante para a compreensão, né, do nosso aluno. A sociedade da informação em que nós vivemos, ela apresenta uma maior complexidade de uma ampla utilização de tecnologias de armazenamento. E isso faz com que a igualdade de oportunidades e a participação na integração de todos. Por quê? Porque é uma linguagem, né? É uma linguagem que alcança a grande população, né? Porque a internet trouxe para nós essa questão da globalização. E aí nós conseguimos, então, através dessa linguagem digital, alcançar um grande número de pessoas. A construção da realidade. Então, a construção da realidade, ela fala assim de uma escola atual, diferente, né, com muitos desafios, de trabalhar, analisar, discutir fenômenos sociais, as linguagens diversas, né, e diversas concepções de vida. Assim entra a tecnologia, porque a tecnologia hoje está vivendo, né, junto conosco, seja é, através dos computadores, dos caixas eletrônicos, dos celulares em especial, né? Da televisão, né, gente? E tudo que a gente possa compartilhar informação. Então, essa linguagem constante, ela evolui devido às maneiras de uso e interação. Né? Para criar esse ambiente, permite-se também armazenar, organizar, processar, controlar e recuperar essas informações. A linguagem programada. A linguagem digital, né, ela faz a sua introdução fundamental junto com o instrumento de dados combinados, né, que permite, então, a preservação de caráter permanente. Então, toda a engenharia de software, de linguagens, né, digitais, elas vêm por meio de uma linguagem proposta em programas, instruções assim das máquinas, né, que compreendem aí a execução, né, desses ambientes virtuais. A linguagem digital desde a educação infantil. Então, a gente começa a pensar que o nosso aluno é um nativo digital desde que ele inicia a vida escolar na educação infantil. Então, dessa forma, os educadores eles precisam trazer para o convívio das crianças coisas do seu cotidiano. E hoje o cotidiano da criança é muito voltado para a linguagem digital. Basta dizer que seus pais, né, já hoje em dia já fazem esses contatos com as crianças, né, através do celular, através de videochamadas, né? Nós temos as aulas remotas, né, a partir da pandemia, inclusive também para a educação infantil, e dessa forma, essa linguagem digital, ela precisa estar presente também nas nossas aulas presenciais, seja na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio e outros. O mundo globalizado, ele traz à criança uma experiência nova, né, de formar, brincar, pensar, porque ela navega através de códigos eletrônicos, de linguagens digitais, que são oferecidas e consumidas no mundo globalizado. Isso nem sempre
é uma coisa positiva, porque tudo tem o seu lado, positivo e negativo. Então, a gente precisa também orientar as crianças para determinado uso de algumas ferramentas e algumas mídias. E também as crianças devem ser orientadas a entender que nem tudo que elas veem na mídia elas podem consumir. Então, o mundo globalizado ele traz muito essa questão do consumo, né, para essas crianças que imaginam que tudo que está ali elas precisam obter, né? E não é bem assim. Tudo que está ali não é para que a gente possa obter. Tudo que está ali está sendo demonstrado, informado, comunicado, né? Mas as crianças se identificam, né, com aquilo que elas querem possuir. Então, isso aí a gente precisa ter muito cuidado nessa orientação, né? São as marcas, são, enfim, tantas outras coisas que fazem com que a criança valorize muito, né, a questão do consumo, a questão do objeto, né, e tudo isso. O aprendiz, né? É, para Papert, né, ele faz uma abordagem, né, sobre o aprendiz e o conhecimento por meio do computador. E ele diz: aprender fazendo, a máquina como ferramenta de aprendizagem. Então, ele é o criador da linguagem de programação Logos. Então, aqui nós temos aqui a biografia, me perdoem, desse pensador, que traz para nós várias formas, né, de pensar e modificar a aprendizagem através da tecnologia, e o mesmo fez uma construção teórica, né, partindo do pressuposto do construtivismo de Piaget, que aborda meios onde o aprendiz constrói o seu conhecimento por meio do computador. Então, ele defende que o aprendizado através do colocar a mão na massa, ou seja, deixar a criança usar a máquina, deixar a criança descobrir, deixar a criança ter o conhecimento intuitivo também. Claro que a orientação é fundamental, mas a criança também pode ser autônoma no uso, né, da máquina, do computador, do celular, né, e outras tantas modernas aparelhagens. Então, o Logo, né, foi o criador da linguagem de programação Logo. O termo é grego e significa pensamento, ciência, raciocínio e linguagem, né? A linguagem Logo vem da família Lisp, que é uma programação criada, né, para facilitar o processamento simbólico, né, e reunido em listas. Essa vantagem é facilitar a sintaxe, né, que possui uma estrutura amigável, além de ser considerado uma filosofia de trabalho, até para as crianças. O logo aqui, novamente, foi desenvolvido como base na teoria de Piaget, como eu falei anteriormente, com ideias de inteligência artificial, e o nome, né, foi uma referência ao termo grego, né, que significa pensamento e ciência, e propõe uma metodologia de ensino que busca facilitar a comunicação entre o usuário e o computador. O aluno é um nativo e construtor desses conhecimentos mediados pelo professor. Aprender fazendo, como eu falei anteriormente, é comandar o cursor, o gráfico representado por uma tartaruga, com a finalidade de executar, né, dados fornecidos para o comando. Então, assim, a criança, o aprendiz, usa o computador como ferramenta e manipula e adquire conhecimentos, né? É aprender fazendo e aprender usando. O papel do professor. Esse é um papel muito importante, porque o papel do professor é de enriquecer esse ambiente, provocar situações para o aprendiz, né, desenvolver-se de forma ativa, articular e mediar durante o processo e fazer interferências em momentos oportunos para, assim,
agir na zona de desenvolvimento proximal, né, segundo Vygotsky, e agir. Então, assim, ele estará agindo pedagogicamente. O uso do computador, ele abrange mais do que uma simples implementação. Usá-lo de maneira crítica e produtiva requer uma nova leitura do processo de comunicação. E também vale ressaltar a necessidade, né, dessa educação que respeite cada etapa do desenvolvimento da criança. Então, não é querer também que a criança, assim, já esteja mais à frente do seu tempo. Ela vai manusear de acordo, né, com a sua maturidade. A tecnologia e as emoções, né, quando as ilustrações, né, mostra várias carinhas felizes, alegres, sorrindo, né, chorando, com raiva, guardando segredo, surpreso. Então, essa tecnologia que se liga às emoções, ela é importante, né, até na hora da nossa avaliação. Então, para concluir, né, o uso das tecnologias, ela é um instrumento de inovação e cabe às escolas e os profissionais envolvidos, né, ter, assim, um bom relacionamento com as mídias, com esses nativos digitais que são os nossos alunos, né, e com o mundo informatizado. Então, o professor ele não deve se negar a cursar, ele não deve se negar a aprender, porque se ele não consegue aprender, se ele não consegue ter interesse, ele também não consegue ensinar. Então, a formação de hoje ela é interligada à utilização dessas tecnologias e negá-las, na verdade, é impedir, né, um novo conhecimento, né? E com essa era digital, né, surgiram novas formas de comunicação, de linguagem digital. Assim, as tecnologias digitais elas são aliadas ao processo de ensino-aprendizagem. Tem muito professor que diz assim, eu não quero saber de celular na minha aula. Sim, o celular na aula, para ficar vendo WhatsApp e, enfim, outras mídias, realmente atrapalha. Mas se você marcar uma aula, né, com o uso do WhatsApp, para que você possa realmente, naquele dia, possa utilizar com seus alunos para a construção de uma aprendizagem, é muito útil e muito agradável para eles também, né? Então, é uma coisa assim de você marcar, ó, tal dia vocês podem trazer que nós vamos usar na aula. Então, é diferente da indisciplina, né, do aluno ficar só com a mão no telefone e não prestar atenção na aula. É diferente. Tem que ser uma aula marcada, uma aula planejada, e aí vocês vão conseguir realmente ter ali uma ferramenta, né, de ensino e aprendizagem. Então, para isso, os professores têm que ser capacitados, né, ações pedagógicas adequadas à realidade escolar da sua turma e da idade, né, de cada nível de escolaridade que esse professor estiver trabalhando, né? Então, como diz aqui, né, o nosso autor, né, dessas habilidades aqui, né, o Peppert, ele diz: a verdadeira habilidade competitiva é a habilidade de aprender. Então, a gente tem que aprender e tem que dar oportunidade também ao nosso aluno de ser autônomo, né, e construtivo. Aqui as nossas referências. Eu agradeço e espero ter ajudado, ok? Muito obrigada.